Oi, sejam bem-vindos a mais um Pra Você Saber. E essa semana eu vou te trazer mais uma novidade, né? Na verdade, eu vou te apresentar a mais uma potência de Sergipe. Potência não só apenas para Sergipe, potência para o Brasil. E que tem várias conexões já no Brasil. E mostrar que Sergipe produz muita coisa boa também no audiovisual. Quer saber quem é? Fica com a gente. Bem, eu vou falar um pouquinho só da pessoa, porque eu gosto sempre que o entrevistado, que ele se apresente. Por falar em apresentar, eu sou a Andréa Moura, sou jornalista, sou a condutora deste incrível podcast, modéstia à parte, né? E assim, você sabe que aqui no Pra Você Saber a gente fala sobre assuntos que vão edificar ainda mais o seu dia a dia. Por quê? Porque a gente traz quem entende do assunto para falar. E hoje a gente vai trazer uma pessoa que é expert no audiovisual. Mas eu não vou dizer quem é, não. Vou deixar que ela se apresente. Eu ia até falar, mas aí eu fiquei com vergonhinha de falar, porque ela é o máximo do que ela faz. Daniele Hint. Daniela. Porque a gente só é acostumada a Dani, que sem dar spoiler de idade, mas a gente conhece há um tempão, né, Dani? Já trabalhamos muitos anos, já trabalhamos juntas, a gente já bateu um papo aqui sobre filho. E no cinema, trabalhamos com cinema. Com cinema, né? Exatamente. No início do Festival Curta-se. Exatamente. É muito chão, minha gente. Não é porque a gente tem idade, mas não, é porque a gente começou cedo. Tá, por favor, não confunda. Dani, por favor, se apresente. Eu me chamo Daniela Hint e trabalho com audiovisual desde 2001, exatamente. Comecei em 2001 na parte de cinema, onde eu trabalhava com o Festival de Cinema, trabalhava com as pré-estreias de cinema nacional, com o Cinema BR Movimento, fiz pré-estreia Copacabana Filmes com a Carla Camurati, com o João Jardim, o filme Janela da Alma e o filme Copacabana também. Enfim, fizemos várias pré-estreias e isso já foi me introduzindo nesse mundo do cinema, tendo contato com essas pessoas, tendo contato com essa magia. E foi quando eu passei a olhar e dizer, eu quero fazer também. Eu não quero só lançar, não. Eu quero também fazer cinema. Mas aí a caminhada audiovisual ela é longa, né? Sim. Passei por muitos setores diferentes para chegar a voltar para a produção de cinema, né? Produzi muita publicidade, trabalhei muito com campanha eleitoral também, coordenando a produção, campanha de Marcelo Deda, campanha de Edivaldo Nogueira, campanha agora do Luiz Roberto. Trabalhei também com a campanha do Hélder Barbalho lá no Pará, em 2014, como assistente de direção. E tudo isso foi me dando muita experiência de condução de uma equipe, de equipamento, de direção, de montagem, de como também fazer um depoimento. Não é uma coisa simples você chegar e fazer um depoimento, um documentário que é uma linha, né? Que é uma coisa que é uma linha que eu gosto muito, é a linha de documentarista. Então isso tudo foi me dando muito acervo para chegar no momento e me sentir bastante confortável e dizer, agora quem vai estar na frente sou eu. Né? E vou seguir com isso. A TV Aperipê também teve nesse caminho, o governo do estado, trabalhei na Secretaria de Comunicação, agência, link, enfim, fui passando por todos os cantos para entender cada um dos lugares, o funcionamento de ser cliente, de ser produtora, de ser atendimento também. E na TV eu tive a possibilidade de expandir ainda mais, porque foram 5 anos de Aperipê TV, onde eu era coordenadora de produção e dirigi programas, dirigi transmissões ao vivo. Foi quando nós fizemos a primeira vez 30 dias de transmissão ao vivo, que foi em, acho que 2023, né? Foi aquela coisa maravilhosa, cansativa, São João, mas foi muito aprendizado, e onde pude fazer a primeira série, inclusive, uma série que se chama Sergipe 200 anos de paixão, que foi na época da festa da emancipação de 500 anos de Sergipe, né? Então tudo isso foi me dando muita experiência, e durante esse meio tempo também fui produzindo cinema, né? Teve Conexão Entre Mundos, que foi um documentário que eu dirijo junto com, na verdade, o diretor é Wagner, eu sou a diretora assistente, que fizemos em 2020, e é ali que começa também
a minha trajetória de cinema com os povos indígenas, que eu já tinha uma história com os povos indígenas antes, mas não no cinema. E o Conexão Entre Mundos é um documentário, né? E foi uma condução linda, um filme que ficou belíssimo. A gente teve uma equipe, tivemos a diretor de fotografia Beto Martins. Beto Martins é um baiano que vive em Recife e premiado com vários prêmios de Gramado, vários Leões de Ouro. Ele fez Pacarrete, ele fez vários filmes bastante conhecidos e premiados. Então a fotografia está uma coisa linda. E com esse filme a gente pôde participar de vários festivais pelo Brasil, na Europa, em Portugal. Trouxemos alguns prêmios, né? Mas a história dele já, pelo menos na parte de festival, se encerrou ano passado. E agora ele segue agora em outro processo de licenciamento. Está sendo exibido numa TV lá de São Paulo. Enfim, uma TV Astral, isso. Enfim, o cinema tem essa vida, né? Quando a gente trabalha com cinema, seja curta-metragem, seja longa-metragem, o primeiro momento é levar para festival de cinema. Depois que ele participa de festivais de cinema, e tem muitos festivais que exigem que seja um filme inédito, então realmente você não pode exibir muito antes de participar dos festivais, mas depois que ele encerra, ele tem uma temporada, são 2 anos mais ou menos que o filme pode ficar participando de festival. Aí depois ele entra nessa fase de licenciamento e distribuição, que é onde está o Conexão Entre Mundos nesse momento, né? Me explica por que é tão importante participar dos festivais. Seriam os festivais as portas de entrada, as vitrines maiores para as produções ou não? Sim, sem dúvida nenhuma, né? O Festival de Cinema ele é frequentado primeiro por grandes profissionais. Eu acho que, para mim, não tem preço, não tem coisa com mais valor do que você ser reconhecido por grandes profissionais da área do cinema, mas você tem formadores de opinião, você tem as players que estão ali olhando, né, que são as streams, os canais que podem ter interesse lá na frente, você está mostrando o seu trabalho e com isso não só você pode trazer prêmios que podem ajudar a produzir outros materiais, como também você vai dando visibilidade para o seu trabalho, para facilitar, inclusive, novos processos, seja conseguindo uma coprodução, conseguindo um patrocínio, tendo uma maior visibilidade quando você vai participar de uma rodada de negócios ou de um pitching para poder vender um projeto. Então, tudo isso faz parte para montar essa teia importante e forte na produção de um produto cinematográfico. Isso tudo, gente, foi só uma introdução, porque a gente vai falar muito sobre um novo produto, tá? Tem gente tossindo aqui, não tem perdão não, Janine. Vai continuar tossindo, tá ouvindo, gente? Olha, tá vazando. O nome disso é programa, entendeu? Aí, olha, pode sair, Janine. A bichinha, meu pobre Deus. Ela estava no hospital. Oh, meu Deus. Bichinha. Se acabando. Aqui é assim, a gente expõe todo mundo, viu, que tá aqui. Antes era o antigo operador que chorava. Eu tinha um operador aqui, Caio. Aí quando o povo começava a chorar, essa moça olhava pra cá, ele tava chorando também. É sempre assim. Ah, eu adoro gente assim, emocional. Eu sou assim também. Eu escuto a história do outro e começo a chorar também. Choro com tudo. Choro de alegria, de tristeza, de dor, de raiva. Eu choro com tudo também. Eu sou chorona também. Sou desse time. Enfim, retomando. Essa introdução toda de Dani foi só para falar sobre um novo produto. Em vias de finalização, mas que tem uma história, uma importância para a gente muito grande, não só para a gente de Sergipe, mas para o Brasil, porque, afinal de contas, a gente tem uma ancestralidade, as nossas raízes são fincadas nas comunidades, nos povos originários indígenas. E aí, o próximo projeto que está no forno para sair é um documentário Originários, não é isso? Isso, uma série documental. Uma série documental. Exatamente. Vamos falar sobre ela, então? Vamos, sim. O que é o que é a série documental? Por que Originários? Quais são os atores, né, dessa preciosidade e qual o objetivo, né, de trazer para o grande público o dia a dia dos povos indígenas? Vamos lá. Sergipanos, tá? Isso, sergipanos. Vamos começar lá do início, né? No início da pandemia, a gente começou a ter muita
limitação de produção de material audiovisual, por conta que a gente não podia estar em contato com as pessoas e tudo mais. E nesse momento eu já estava em contato com alguns projetos, assim, eu fazia cobertura de show dela, da Elua, a gente trocava algumas ideias. Foi quando ela chegou para mim, ela viu que eu estava tendo também, eu tinha uma ligação com os povos indígenas, afinal de contas, antes disso eu já conhecia eles, eu desenvolvia projetos sociais com eles, então, tanto no povo Xocó, quanto no povo Cariri-Xocó, tinha uma conexão entre mundos que já tinha essa ligação. Ela disse, Dani, vamos fazer um projeto juntas com os povos indígenas, com os povos originários? Vamos. E nós começamos com um programa que saiu na PRP-TV no mês de abril, para comemoração do mês dos povos indígenas. Era um programa online, claro, até porque a gente não podia ir até os lugares, mas isso deu uma possibilidade de uma coisa que foi muito grandiosa, que nós tivemos participação de indígenas de várias partes do país. Foram 2 episódios, cada um de 1 hora, onde nós tivemos 8 indígenas de 7 etnias diferentes, desde Xingu até Tapajós, lá do Pará, aqui do estado de Sergipe. Tivemos, enfim, uma infinidade uma mistura boa para entender um pouco a realidade de cada um. Muitos que estão, inclusive, em carreiras de cinema, que trabalha com moda, que trabalha com artes, então é muito bom trazer esse contraponto. E esse programa ficou uma coisa linda, fizemos uma abertura maravilhosa com a arte de Cadu Chucuru, tivemos a trilha sonora feita por Yuri Queiroga, né, que é o marido da Elua, e esse material trouxe muito resultado. E quando a gente viu aquilo, nós pensamos, a gente não pode parar por aqui, a gente deve continuar isso aqui. E aí começamos. Buscamos um roteirista, né? Eu trouxe o Robson Bento, que é um roteirista que já trabalha comigo há muito tempo, e vamos desenvolver esse material. E aí começou o nosso trabalho, né? É um trabalho que está sendo executado agora, mas começou lá atrás, 5 anos atrás, né? Desenvolvendo roteiro, desenvolvendo projeto, desenvolvendo orçamento, tentando vender, já escrevendo em editais, participando de edital de Canal Futura, participamos de outros editais, até que foi aprovado na Lei Paulo Gustavo. E nessa caminhada a gente desenvolveu vários formatos. A maioria eram séries, mas tinham séries de 13 episódios, que era expandir além do povo sergipano. Tinha essa só com o povo daqui do estado de Sergipe, justamente para se adequar aos editais e ter várias possibilidades. Mas eu fiquei muito feliz de ter aprovado uma que fala do povo do estado de Sergipe, que é um povo que eu tenho um carinho muito grande, que eu tenho um amor muito grande e que a gente precisa contar essa história, que é a história contemporânea, né? Não é uma história do passado, não é uma história de como começou o nosso estado, lá os povos cacique, a peripê, serigi, não, é uma história contemporânea, onde nós temos eles vivos, podendo chegar e contar para a gente um pouquinho de cada uma da sua história. A história que não está nos livros ou que, se estiver nos livros, não é a fidedigna. Exatamente. Exatamente. E assim, uma coisa que eu falo sempre que me incomoda bastante, existem muitos materiais que são gravados para os povos indígenas, que coloca-se muita fala dos acadêmicos, e eu não tenho nada contra isso, eu acho importante ter eles. Mas a gente está falando de um povo que está vivo e que pode contar a sua própria história. Né? E ali a gente tem uma conexão muito maior, quando a gente está ouvindo ele, ouvindo cada uma das dores, dos sonhos, dos desejos, do seu modus vivendi, da sua tradição. Né? Dos seus saberes e fazeres, dos né? seus saberes e fazeres, né? De toda essa ancestralidade, de toda essa espiritualidade pungente e latente que tem esse povo. E aí foi quando começamos essa produção mesmo da série, trabalhando com o povo Xocó, com o povo Cariri-Xocó, que apesar de estar em território alagoano, mas faz parte dessa história também do povo sergipano, e o povo Fucaxó, que sai de Cariri-Xocó e está se formando no território de Pacatuba. E Era isso que eu ia perguntar rapidinho. Onde estão eles? Vamos lá. O povo Xocó está na ilha de São Pedro,
Pôr da Folha. Pôr da Folha, exatamente. Mas você não acessa por Pôr da Folha. Faz parte de Pôr da Folha, mas para você acessar, você tem que subir o sertão, ir para Monte Alegre, passar por Niterói, até que você chega lá. Vai pelo meio da Caatinga, da mata, um caminho lindo, maravilhoso, na beira do Rio Apará, um dos pontos mais bonitos do Rio Apará, água transparente, uma coisa linda. O Rio Apará é lindo em toda a sua extensão, né? Mas lá ele tem uma coisa especial. Então, Povo Chocó, Ilha de São Pedro. Cariri-Chocó fica em Porto Real do Colégio, que é colado no estado de Sergipe. Você só precisa atravessar a ponte de Propriá. Não, é Propriá. Propriá mesmo? Exatamente. Você atravessa a ponte de Propriá, você está em Porto Real do Colégio. Daqui de Propriá você vê Porto Real, lá de Porto Real você vê Propriá. E é onde vive o povo Cariri-Chocó, que é um povo que é uma aldeia que acolheu muitos povos que foram fugidos, que foram expulsos, que foram perseguidos, como o povo Chocó, que acabou chegando até lá, mas existem outros povos que foram acolhidos lá. Tem Funiô, tem Pancararu, tem vários povos lá, né? E é uma aldeia bem diferente porque ela foi invadida, a cidade em volta. Então você entra na cidade e quando você entra na aldeia, ela está no coração da cidade, que é completamente diferente dos outros. Uhum. Tem seus prós e seus contras, mas eles estão ali, dentro da cidade, mas eles têm um território também, mais na parte da mata, para a sua conexão com a sua força, né? E dali se forma o povo Fucaxó, que é uma mistura de Chocó, de Cariri-Chocó e de Funiô. E eles Fucaxó. Exatamente. Lá tem muito Funiô também, Cariri-Chocó, eles têm uma ligação forte. E eles seguem para esse território em Pacatuba, que tempos passados já foi território indígena e que atualmente já não estava mais com os povos indígenas, mas eles conseguem fazer a retomada e de forma sem conflito dessa terra, desse lugar. E eles estão se formando lá. E uma coisa que é lindo, que me deixa apaixonada, essas diferenças, sabe, de um povo, porque a gente consegue brincar a partir disso com toda a imagética dessa construção. O Chocó, ele está na caatinga, ele está naquela coisa seca, as cores terrosas fortes, mas as caatingueiras, tem uma floresta lá de caatingueira que é uma coisa incrível, a coisa mais linda. E eles são um povo muito bonito, uma pele bastante retinta, porque eles se misturaram com um quilombo que tinha ali do lado. Então tem uma beleza única, diferenciada. Lá do Chocó, a gente vai para Cariri-Chocó. Cariri-Chocó faz a transição, porque quando você vai estudar o bioma de Cariri-Chocó, ele é 49% caatinga e 51% de Mata Atlântica. E quando a gente vai para Fucaxó, que está em Pacatuba, é tudo Mata Atlântica. A gente já tem uma mata verde, um outro tipo. Os tons de verde são diferentes, as luzes são diferentes. E isso deixa com que as cores também fiquem diferentes. E isso traz um trabalho cinematográfico, a partir da fotografia, a partir do color que a gente vai aplicar, que determina muito bem essas diferenças e traz, penso que a beleza de forma única para cada um, né? Então, essa coisa linda, maravilhosa, a gente segue uma estética naturalista, né? Poucas intervenções, a coisa vai fluindo, vai acontecendo para que nada seja montado, nada foi construído de uma forma que foi, não, vamos criar uma cena assim, não. São coisas que acontecem mesmo, então acho que tudo isso é muito importante. A gente também buscamos não só desde a construção, e estamos buscando ainda continuar nessa caminhada de fugir de uma montagem que fique parecendo um documentário jornalístico, é cinema mesmo que a gente está fazendo, câmera de cinema, a gente está trabalhando com grandes profissionais, a equipe é uma coisa linda, com profissionais assim que têm capacidade técnica para entregar o que a gente precisa, desde a captação até a pós-produção, profissionais maravilhosos que estão nessa mesma entrega que nós, que eu e ela estamos, né?
E é isso, né? Dá para ver que eu tô apaixonada, né? A gente tá no processo de montagem. Começou tem 2 semanas, então eu tô agora olhando tudo que foi captado nesse primeiro semestre, revivendo cada momento, vendo, pensando, tendo ideias e já executando as coisas, e conversa com o Collor, não, vamos ver isso aqui, né? Eu quero que isso aqui fique mais forte. Enfim, um momento muito mágico e muito único, né? Porque é um projeto muito grande. Eu considero um projeto grande, uma série, e de grande importância, não só para nós, eu e ela, de forma pessoal, profissional, de realização, mas acima de tudo para esses povos, deles contarem a sua história. Eles estão assim realmente bastante felizes com toda essa possibilidade que a gente abriu de, digamos, colocar o microfone na mão deles e diz, vai lá e fala, conta a sua história. O que eles estão contando? Me dá um spoilerzinho, por exemplo. Me dá um spoiler de fala de cada um desses povos. O que é que chamou a atenção no Fucaxó, de um relato que ele fez? O que é que te chamou a atenção do Cariri Xocó? O que é que te chamou a atenção do Xocó? Vamos lá, o povo Xocó, ele sofreu uma quebra, um apagamento, onde eles foram expulsos da terra deles lá no passado, e essa retomada do espaço dele começou há pouco mais de 20 anos atrás. Então eles perderam bastante da sua tradição, dos seus ritos, e isso começou a ser retomado nesses últimos 20 anos. E quando a gente ouve isso, a gente pensa que pode ter quebrado um pouco essa conexão da espiritualidade, digamos assim. É um produto que passa pela espiritualidade de forma forte. E o que foi vivido, o que foi sentido espiritualmente falando no povo Xocó, eu não tenho palavras. A equipe chorava em vários momentos de tanta força que era aquilo. Eu vi pessoas que eu não vejo nem chorando naturalmente, emocionadas com tudo que foi vivenciado. Os ritos são muito fortes, essa coisa de organização, de fortalecimento do seu povo, de um cacique com uma força gigantesca ali na frente do seu povo lutando. E uma coisa importante, a formação desse cacique que foi completamente diferente de todos, que normalmente os caciques eles vêm de pai para filho, eles tinham perdido isso, então eles faziam eleições de cacique anualmente, até o dia que a espiritualidade se apresentou num ritual deles que eles fazem na mata, Oricuri, e escolheu um cacique, e desde lá está Caciquibá à frente disso. E é uma história linda também de Caciquibá e esse lugar e essa volta, né, para uma organização dentro do que é a organização política dos povos indígenas. Né? E, afinal de contas, as eleições é algo que está ligado muito mais a nós. Branco. Exatamente. Então, isso para mim é o que mais marcou, né? Quando eu vou para Cariri Xocó, uma coisa que sempre me chamou muita atenção é que é uma aldeia muito gigante. Enquanto nós temos 500 habitantes em Xocó, nós temos 4.500 habitantes lá em Cariri Xocó. Um município sergipano. Exatamente. E a coisa é tão grande que hoje em dia se divide em 9 grupos, onde nós temos 9 caciques, 9 lideranças, né? E os cantos são bastante diferenciados. Os cantos do Xocó, dos cantos do Cariri, são bastante diferenciados. O galo já tá cantando, é sinal de amanhecer. O galo já tá cantando, é sinal de amanhecer. Tá chegando um novo dia, é sinal de nós vencer. Tá chegando um novo dia, é sinal de nós vencer. E
E é aquela coisa linda ali, o Cariri Chocó, o espaço na mata, como eu disse, já tem essa coisa que você vai fazendo essa transição. Eu me apego muito à questão da natureza e sentir essa mudança, eu sinto a mudança do ar, sabe, da umidade, das cores. Então, eu fiquei apaixonada por essa mistura que nós temos lá do Cariri Chocó, num bioma, mas que na verdade é uma mistura que vai além, porque é uma mistura de vários povos. É uma aldeia que recebeu várias pessoas e que trazem essa mistura também, né? Então isso fica bastante nítido para mim. E o povo Fucaxó foi uma grata surpresa, né? Porque é uma aldeia pequena, tem 50 pessoas, só um instantinho. À vontade. A garganta também já está... Tem, em média, 50 pessoas, não mais do que... Não chega a 100, mas numa mata, uma mata linda, fechada, árvores gigantes, árvores enormes. E uma força também que eles têm na ritualística, que quando a gente chegou lá, o deles foi bem diferente dos outros. Eles chegaram, olha, quando vocês chegarem aqui, antes de gravar, nós vamos fazer um ritual de abertura. E lá no final a gente vai fazer um ritual de encerramento. Claro que eu não sou boba, já falei para os câmeras, vocês peguem já as câmeras e já comecem a captar. Fica um pouquinho no meio do ritual, porque tem uma bênção coletiva, mas a gente já tem que aproveitar isso. Cada momento tem que ser aproveitado, é uma coisa que eu sempre pedi aos cinegrafistas. E aí quando eles vêm cantando, a voz deles é uma coisa que entoa naquela mata. E eu comecei a chorar que nem criança. Eu não conseguia me controlar. O choro, eu tive que me segurar para não chorar de fazer barulho. Porque realmente é uma coisa muito bonita. Quando nós gravamos com jovens e eles começaram a cantar, eu fiquei impressionada. Voz de tenor. Vocês não estão entendendo. Da potência daquela voz, daquelas vozes. E eu estou falando de vozes que estavam sendo cantadas, poucas pessoas, 4, 5 pessoas, muitas vezes sem a maraca, sem nada, e uma potência gigantesca, uma potência de tocar a gente, uma potência de curar, é energia de cura mesmo. Então, assim, são coisas que realmente me impressionaram bastante, que me chamaram a atenção. Né? Lá em Fucaxó a gente teve que entrar na mata mesmo, fez trilhas pesadas, cansativas, mas gostosas. Eu sou uma pessoa da mata, eu sou uma pessoa da trilha, eu gosto. Então, tivemos um ganho, né, de árvores gigantes, da oca do pajé, que fica num ponto alto, oca lá do cacique, que fica em outro ponto. E com isso a gente foi encontrando coisas no caminho que vão fazer parte, seja um pássaro, um canto, né? A diferença dos sons. Os sons têm as diferenças. O chocó tem um som específico. Quando a gente vai para Cariri Chocó, principalmente quando estou lá no espaço do Centro Sabucá, é incrível o som dos sapos. Os sapos fazem uma cantiga. É uma cantiga. Eu estava ouvindo essa semana as imagens, eu fiquei impressionada, e aquilo tudo vai ser utilizado no sound design, na trilha sonora, né? As cigarras. Quando a gente vai para Fucaxó, a gente tem bastante cigarras por conta da mata. Então, tudo isso, eu estava sempre com um olhar muito atento, percebendo esses detalhes, porque são esses detalhes que vão fazer a diferença, né? Na hora que a gente montar o material, para fazer com que vocês se sintam naquele espaço. É um desejo sempre muito nosso de fazer com que a pessoa seja levada até aquele ambiente. O Conexão Entre Mundos, que é o documentário, ele já traz isso, essa coisa de levar a pessoa para aquele lugar, dela sentir aquela energia. E a experiência do Conexão Entre Mundos fez com que a gente pudesse executar isso ainda melhor agora. Então a ideia é essa, é que você assista e que você se sinta naquele lugar, que você ouça o som, que você veja as cores, e a sua mente vai funcionar tão bem que é capaz de você sentir os cheiros daquele espaço. Que legal. Me diz uma coisa, quantas pessoas da equipe participaram e qual o tempo médio que vocês passaram em cada aldeia? Vamos lá, a equipe é enorme, né? Só na equipe de 7, nós tínhamos
20 pessoas, equipe trabalhando em sede. Mas tem pessoas também que ficam no escritório, né? Então, eu acho que no total, eu não tenho essa soma, mas eu acho que chega a umas 27 a 30 pessoas envolvidas no projeto. O tempo que nós ficamos em cada um foram 6 dias em Chocó, porque lá nós tivemos um ganho fantástico, pois eles abriram espaço para a gente captar uma festa onde nunca tinha ido um homem branco, que é a festa do Dia do Cacique. Então a gente teve esse presente. Então foram 3 dias de captação de depoimento e 3 dias de captação da festa, né? Quando eu fui para o povo Cariri-Chocó, nós ficamos 5 dias em Cariri-Chocó, só depoimento, e quando eu fui para o Fucaxó, foram mais 4 dias, também só depoimento, porque a gente ainda vai voltar para fazer as festas da retomada, né? Eles têm a festa de comemoração da retomada, o povo Chocó em setembro, o Cariri Chocó em outubro, então a gente retorna só para captar esse material. Uhum. Quem fala? Quando você fala, a gente passou 3 dias colhendo só depoimento. Depoimento de quem? Vamos Quem lá. é que fala? O que é que eles falam? Bom, primeiro lugar, Elua, que está junto comigo nessa direção. Que foi nossa entrevistada da semana passada. Exatamente, e é a condutora também dessas entrevistas. E as pessoas que falam, foi uma pesquisa que nós fizemos a cada visita, foram várias visitas que nós fizemos para fazer essa construção, uma construção que foi feita coletiva com eles, né? Eu sempre tendo muito respeito com sua história, com o seu desejo do que você, de contar as suas verdades, né? Então, assim, a gente conta com lideranças, cacique, pajé e outras lideranças que fazem parte, lideranças femininas, que é importantíssimo, porque a mulher hoje, dentro das aldeias indígenas, tem um papel muito diferente do passado, de destaque, de força, de desenvolvimento. Então, temos, inclusive, um episódio só falando sobre elas, né? Então, tivemos muitas lideranças femininas, tivemos jovens, porque o jovem é o futuro, e todas as aldeias estão tendo também uma construção forte dos jovens para esse futuro, no sentido de estudo da língua, no sentido de captar o máximo dessa tradição, dessa ancestralidade. Eles são bastante comprometidos com isso. Então a gente pegou um pouco o futuro com os jovens, o presente, e também o passado com os anciões. Os anciões também estiveram presentes nessa liderança, contando também um pouco de tudo isso. Que legal. A narrativa, como é que ela vai se dar, né, dos episódios? Vamos entrelaçar os 3 povos? Ou vai ter um episódio só para cada e depois um entrelaço? Como é que vocês estão construindo isso? Então, vamos lá. Quem trabalha com audiovisual sabe como é o processo documentário. A gente tem um roteiro para começar, mas nunca esse roteiro vai ser seguido no final, porque é documentário, a gente não tem controle. É diferente de uma ficção, que a gente controla muito bem. Então, assim, agora, nesse momento, seguindo as nossas ideias de toda essa construção e seguindo os roteiros, a gente vai entrelaçar. A gente vai estar falando de assuntos diferentes em cada um dos episódios, e nesses episódios serão entrelaçados cada um deles, justamente para a gente mostrar essa diversidade, essas diferenças de cada um desses povos, né? Então a ideia é essa, por hora. Não posso prometer nada, mas eu acredito que vai seguir assim, porque eu acho que isso traz uma riqueza muito grande. Sim. Sabe? Traz uma riqueza até para você entender melhor a diferença que tem, porque tem essa coisa que o povo acha, é índio, é tudo igual, né? E não é. Já começa, ponto importantíssimo, da gente tratando de povos indígenas, da Caatinga, que é completamente diferente, um bioma que só existe no mundo inteiro aqui, né? E estão sempre ligando, porque indígena é da Amazônia, é de cabelo liso, sim, e não é bem assim. Então, acho que retratar essas diferenças, eu acho que é essencial. Mostrar essa diversidade desses povos que é tamanha. Se eu estou falando que no estado de Sergipe nós temos 3 e eles são bastante diferentes, você imagina quando a gente amplia isso. Para o país. Exatamente, né? Então, é isso que a gente também quer mostrar.
Você me falou que tem 70 horas de gravação. Um pouco mais de 70 horas. Ainda, porque ainda falta o resto, E né? ainda faltam as festas. É, faltam as festas para transformar em 6. Exato. Como é que você está montando esse quebra-cabeça? Vamos lá. Nós contratamos 2 mulheres montadoras, né? Montagem é uma parte muito importante. E eu gosto muito de mulheres nessa sensibilidade da montagem. A chefe desse setor, que é a Thaís Ramos, ela esteve com a gente nos territórios, ela foi nossa GMA, ela que ia fazendo toda a logagem do material, então ela já tem noção de tudo que foi gravado. Nós já conversamos muito com ela tem um roteiro. Então esse processo inicial é muito mecânico, né? Primeiro, sincar todos os áudios, limpar tudo que não precisa e começar a separar. Depoimento, é imagem de cobertura, é stock shot, para a partir daí a gente começar a montar o primeiro episódio. Mas elas são muito safo, todas as duas, tanto a Thaís quanto a Lucy. Então, como elas já estão com os roteiros, elas já estão separando as imagens, já montando uma timeline naquele sentido. Como eu disse, elas são montadoras, elas não são editoras, por isso que eu chamei elas. Então, montadoras dá a sua parte também no trabalho. Então, eu estou deixando também muito, tá aqui o roteiro, eu quero que você me apresente dentro desse roteiro. A partir daí, aí a gente começa a mexer, né? Então, as meninas estão lá nesse trabalho, eu vou para lá todo dia, não consigo, né? Não consigo ficar longe, sento, fico caladinha só assistindo, aí pergunto uma coisa, vejo outra, elas tiram dúvidas também, mas é dessa forma que a gente está seguindo. Depois de pronto, o primeiro papel, não é papel, digamos assim, o primeiro estágio é festival, como você falou, ou não? Vai ter um diferencial? Tem um diferencial, a gente está falando de série, né? Os festivais, a sua grande maioria, eles são focados em curta-metragem, longas metragens, médias metragens. É um ou outro que tem para a série, né? Então, no primeiro momento, vamos fazer o lançamento oficial aqui no estado de Sergipe, né? Claro, acho que é importante, nosso povo está vendo esse material. Mas o próximo momento é conseguir colocar isso numa player, numa stream, né? E a gente já está nesse processo. Já está conversando com alguma? Já estamos mandando os materiais, já estamos aí desenvolvendo. Quem sabe quando terminar a gente já esteja fechada aí com alguma player para estar exibindo esse material. Normalmente esse é o caminho de uma série. E esse ano já então a gente vai poder assistir? Ou ano que vem só? Ano que vem. O cronograma está para encerrar completamente em março, que é quando a gente deve estar lançando. Certo. Né? Então, só vai assistir próximo ano. Está todo mundo ansioso, eu sei, eu recebo mensagem direto, estamos tão ansiosos, estou na expectativa, né? Muita gente, principalmente do audiovisual, me manda mensagem, Dani, estou só aguardando, que eu acho muito legal isso, audiovisual, né? As pessoas, elas vibram um pelos outros, então estão sempre mandando mensagem, estou adorando as imagens, já estou imaginando que vai vir. Mas é isso, só o próximo ano. É um processo longo, né? Primeiro, delicado, né? Delicado. Primeiro tem a montagem. São 6 episódios com 6 horas, 1 hora cada um. Então, isso já vai levar um processo longo. Depois, nós temos a parte de color, de motion, que também leva tempo, né? É necessário para deixar o produto ainda mais bonito. Nós temos a trilha sonora, que está sendo desenvolvida também, que é original, né? Então, é todo um processo que leva esse tempo. O sound design. O sound design é essencial, né? Eu tenho o Demóstenes Varjão, que fez o sound design do Conexão Entre Mundos, e todo mundo que assiste comenta como aquele som te leva para aquele ambiente. Então imagina você fazer esse desenho de som de 6 horas. Não é uma coisa simples. Então, e a gente também não quer apressar nada, quer fazer com cuidado, com zelo, para que tenha o melhor resultado, para que quem assista tenha a melhor experiência. E, acima de tudo, eu quero que eles vejam e eles fiquem felizes com o que foi captado da história deles, né? Eu acho que é quem eu mais me preocupo, que goste do resultado. São os povos indígenas, porque esse material é deles e é para eles.
né? Foi difícil esse contato com eles, foi difícil fazer com que eles entendessem a proposta, porque existe muito no imaginário da gente que as tribos indígenas são um pouco fechadas, até por uma questão de preservação, né? Por tudo que já passaram, e recentemente mesmo de desrespeito, de invasão, de ser deixado ao léu, enfim, as coisas que a gente infelizmente teve que vivenciar nos últimos anos. Foi difícil ou não? Não, não foi difícil, porque como eu disse a você, eu já tinha uma relação com eles, né? O povo Xocó é um povo bastante fechado, é um território que você só entra se tiver autorização, você tem que solicitar autorização, você não pode chegar assim e dizer, vamos lá no Xocó hoje. Não, não é assim que a coisa funciona. Cariri e Xocó, eles já não conseguem ter esse controle, porque estão dentro lá da cidade, né? Já a invasão, né? Mas eu não senti dificuldade não, porque já tinha uma troca, já tinha uma coisa de confiança. Afinal de contas, meu primeiro contato lá nunca foi por audiovisual, foram por outros motivos e isso foi sendo construído, né? Então já existia uma confiança, então não senti dificuldade nesse sentido. E aí eu já tinha uma ligação muito forte com Xocó, com Cariri Xocó. O povo que eu tinha era um outro grupo, Caça Feita, que é o que fez parte do Conexão Entre Mundos, mas aí a Élua trouxe o povo do Sabucá, que é uma turma que ela faz parte há mais de 20 anos também, então já tinha uma relação. E a partir daí o Fucaxó, que já ouviu falar sobre nós, que eles vivem também dentro de Cariri. Então, fomos respaldados por outros indígenas. Não, podem seguir que é gente nossa. Então, não senti dificuldade, não. Que legal. Fala pra gente, como é a aldeia do século XXI? Porque muitas pessoas... Por exemplo, às vezes os Cariri Xocós vão fazer a apresentação e eles já não vêm naquela indumentária que as pessoas imaginam que eles viriam, que era saia de palha, aquela coisa bem estereotipada, né, de antigamente. Sim. Como é que está essa relação deles com o mundo externo? Eu posso lhe dizer que, na verdade, tudo que vocês imaginam sobre a aldeia, isso não existe mais. E que também não existe um padrão. Não existe, não, agora eu dei assim, não. Cada um tem a sua forma, né? O povo Xocó é uma cidade, uma pequena cidade, no meio da mata, na beira do rio, onde só moram povos indígenas, onde eles têm contato diário com a sua cultura, com a sua tradição de torés, de rezas, de tudo isso que faz parte, mas que eles têm uma vida normal, trabalham, estudam, médicos, enfermeiros, assistência social, né, professores, normal. Mesma coisa, Cariri Xocó, só que já lá então, parece uma cidade mesmo, que a gente está dentro do povo, lá do povoado da cidade de Porto Real do Colégio, e Fucaxó que talvez que chegue um pouco mais próximo do nosso imaginário sobre as aldeias dos povos indígenas, mas eu acredito que isso não existe mais, sabe? Essa coisa de um padrão, de como o ser indígena é muito além de uma forma de viver, uma forma de se vestir, e é isso que o mundo precisa entender. O ser indígena é uma coisa que vem de dentro, é uma tradição, é uma história, é uma energia que eles trazem dentro deles. E não está ligado a penas, não está ligado a ocas e nada disso. Aquilo faz parte, aquilo tem a força para eles poderem fazer os seus rituais, mas não é só aquilo, é muito mais do que aquilo, né? Uhum. Então não esperem o que vocês imaginam, que é bem diferente. E é como eu disse, eu conheço povos indígenas desde o Pará até o Espírito Santo, né? Eu já rodei muito conhecendo esses povos porque eu realmente tenho interesse desde criança. E são bem diferentes um do outro. Eu nunca vi nenhum que tivesse uma organização que fosse igual ou uma forma de material da aldeia, do que a gente imagina dos povos indígenas. Claro que ainda tem povos que estão no meio da mata, que são inacessíveis, ainda com essa forma que a gente pensa, mas eles estão muito além. Por isso que eu digo que não tem mais um padrão, né? O ser indígena é muito mais do que isso. O que mudou em você, Dani,
Depois dessa vivência toda, né? Você já teve essa vivência da conexão entre mundos, e aí agora você tomou um ânimo novo, digamos assim, Sim. né? Com Originários. O que que você, enquanto ser humano, enquanto mulher, né? O que é que mudou em você? O que é que despertou? Eu penso que a gente fazer contato com essas histórias nos baixa mais a nossa guarda, sabe? Nós não somos nada. Eu acho que a força está no coletivo, a força está na história de cada um. E quando você vê cada história ali de dor, mas de vitória, de luta, eu acho que vai te colocando cada vez mais no lugar de querer fazer parte de um coletivo e não apenas querer ser Daniela Rint. Eu fico muito feliz de estar ali com eles, ouvindo eles, tendo essa abertura. Eu acho que, minimamente, isso traz bastante humildade para a gente. Uma coisa que eu sempre dizia o tempo todo para eles: eu quero agradecer muito por vocês estarem dando essa abertura, né? E eles diziam: não, eu que quero agradecer vocês. Eu falei: não, não, não. Quem tem que agradecer sou eu, entende? Claro que eu vou e prometo que vou fazer o melhor que eu puder para trazer o melhor conteúdo para o mundo conhecer vocês, né? Então eu acho que é uma coisa importante. É a gente nunca se sentir muito, sabe? A gente tem que sempre ter um copo pela metade, nunca cheio. E quando eu me conecto com essas pessoas, vem essa sensação de ser tomado por uma humildade maior ainda. Ó, é isso, é todo mundo aqui junto. Né? Para isso acontecer, são eles, não é você. Para isso acontecer, é uma equipe, não é só você. Então isso me coloca muito nesse lugar da força, desse coletivo, seja deles que estão na frente das câmeras, seja da equipe, né? Eu acho que o que me traz é mais essa coisa humanitária mesmo, de lidar com pessoas, de condução e de tudo mais. Você falou muito em dor, né? Ouvir a dor, a gente ouve dor. Assim, é uma palavra que tem perpassado muito a sua fala desde que a gente começou. Que dor é essa dos povos indígenas? Olha, ela está tentando. Olha, isso é técnica, tática de jornalismo aqui. Vou tentar querendo pegar já spoilers da história. Mas a história deles passam por dor, né? Não tem como, é muita batalha. Você imagina, né? Eu vou falar por mim, uma mulher branca. Eu tenho uma história de dor também, não é só de vitória. Para a gente chegar à vitória, a gente caminhou caminhos, né, que não foram fáceis. Você é uma mulher negra, você tem uma história de dor também, tenho certeza disso. Todos nós temos. E a gente está falando de povos originários que sofreram com discriminação, que sofreram com apagamento, com cala-bocas. Pessoas que, durante muito tempo da sua vida, tiveram que esconder que eram indígenas. Eles mentiam que eram indígenas com medo de morrer. Onde não puderam colocar no registro, na época, os seus nomes verdadeiros. Isso, para mim, tem muita dor. Onde famílias foram separadas, onde pessoas foram perdidas, onde cultura e tradição foi perdida durante um tempo, né? Então é sobre isso, e todos eles passam por isso, todos, seja Xocó, Cariri-Xocó, Fucaxó, porque a história do Brasil é uma só. A gente está em Sergipe, mas a história do Brasil com esses povos é uma só. Infelizmente. Qual foi... spoiler, vou tentar. Qual o pedido ou qual a esperança que você viu que é igual para todos? O que você conseguiu captar, né, de toda essa conversa, de toda essa abertura, digamos assim, que você percebeu? Isso aqui é ponto de equilíbrio de dias melhores. A esperança deles convergem para esse ponto. A busca de uma conexão mais forte com seu modo de viver, de ter sua terra, de poder sobreviver da sua terra, plantar, colher. Eu acho que é o principal. É a coisa de voltar
como eles viviam no passado, da sua própria terra, dessa conexão com essa força espiritual que traz a terra, que traz o rio na vida deles, que traz a mata. Isso é uma coisa que todos estão nessa busca. Inclusive por isso que o Fucaxó vai para o meio da mata, um lugar mais fechado, que é para buscar essa conexão de forma mais forte. Entendi. Saindo de Originários, vamos falar sobre audiovisual sergipano. Vamos. Como está esse segmento, né? Se você tivesse que avaliar o audiovisual, e eu não estou falando para você analisar de forma pretensiosa, digamos assim, não que seja a senhora do mundo ou que conhece tudo, até porque a gente sabe que cada um tem sua dor e cada um enxerga o mundo de uma maneira diferente. Mas você, com mais de 20 anos de vivência do audiovisual, já tendo passado por várias frentes, como é que você avalia o audiovisual sergipano? Eu acho que a gente está no melhor momento. A gente está num grande momento de desenvolvimento do audiovisual sergipano. Nós nos organizamos, a gente está entendendo como é que funciona esse mercado, como fazer, por onde seguir, né? Nós temos o Fórum Audiovisual de Sergipe, que, apesar de não ser uma associação nem um sindicato, mas tem uma força gigantesca perante os órgãos, justamente por conta da forma de organização que nós levamos, né? Levando propostas, conversando, dialogando, que eu acho que é o mais importante. Então, aí nós temos o curso que agora, né, era rádio e TV e hoje é cinema. Então a gente está tomando uma força gigantesca, muita gente na cidade que vem de fora para estudar cinema, e essa turma vai saindo da universidade cheio de gás. A gente tem uma turma maravilhosa aí se desenvolvendo. A gente está num grande momento, com vários editais focados na área de audiovisual, com vários eventos de rodadas de negócios. Estamos com várias produtoras focadas em cinema no estado de Sergipe, que já está aí aparecendo. Nós estamos com um grande leque de produções que estão acontecendo, desde curta-metragem, longa-metragem, série, enfim, de todos os tipos, clipes. E isso vai dando corpo ao nosso audiovisual, às nossas possibilidades. Agora mesmo a gente vai ter o Nordeste Lab, nós temos 6 produtoras que foram selecionadas para estar vendendo seus projetos num dos maiores eventos de rodadas de negócio de audiovisual, que é no estado da Bahia, focada no Nordeste, né? Então a gente está num grande momento. Eu tive no Tela Cariri em março. Tinha uma participação de sergipano lá também, rodadas de negócios, exibindo material que me deixou impressionada e muito feliz. E lá eu estive nesse festival, a convite do festival, representando o Fórum Audiovisual de Sergipe. Lá nós formamos o Fórum de Realizadores do Nordeste. Então a gente está se somando com essa turma do Nordeste para tomar essa força no sentido mesmo de desenvolver cada vez mais as políticas públicas, de brigar pelo nosso pedaço, né? Que a gente precisa que o nosso pedaço seja coerente com o restante do Brasil. Então eu vejo um grande momento, né? Muitas produções acontecendo. Vocês se preparem que a partir do próximo ano vocês vão estar vendo muita coisa boa daqui do cinema sergipano, né? Eu estou inclusive com outros materiais em andamento. Estou na montagem de um curta-metragem que se chama Secas Tristes, que é um Nordeste, né? É uma ficção, já é outra pegada. É direção minha e de Wagner Mazega. Então, daqui a pouco vai estar pronto esse material, que é uma coisa linda, com a Grazi Freitas, atriz de Itabaiana, com o Tinho Torquato, né? Com uma equipe também maravilhosa, com uma trilha maravilhosa, está vindo. Então, eu vejo bons caminhos surgindo, né? E iniciei também agora, esse ano, a minha produtora, né? A Onça Filmes, que chegou aí para ficar, e a gente está também desenvolvendo vários projetos lá. A maioria, né? Eu estava até reclamando ontem, a gente está com muito longo, eu quero um curta também. Né? Estamos com alguns projetos em desenvolvimento com nossos roteiristas de longa-metragem, tanto no sentido documental, quanto na parte ficcional. Então eu vejo um grande momento, estou muito feliz com isso, sabe? Eu acordo todos os dias muito feliz com todo esse trajeto que o audiovisual sergipano está tomando nesse momento.
Entendi. Você falou em nosso pedaço. O que se define esse nosso pedaço? Explique. Vamos lá. O audiovisual, a verba focada, trazida pro audiovisual, né, grande parte vem do Fundo Setorial do Audiovisual, que é um dinheiro que nós pagamos de taxas para esse setor, e esse dinheiro é revertido em editais. E existem divisões que são feitas que, em muitos momentos, a divisão, o pedaço maior ficava para o Sudeste. E essa organização, essa briga está ficando cada vez maior para a gente trazer um pedaço maior para o estado do Nordeste. Afinal de contas, o Nordeste está, não só o estado de Sergipe está num momento muito bom, como o Nordeste de uma forma geral. O cinema está sendo desenvolvido muito bem por nordestinos. A gente viu aí filmes em Gramado, em Cannes, filmes que vêm do Nordeste, de realizadores nordestinos, contando as suas histórias, onde no passado a gente tinha que aturar diretores sudestinos para contar a história do Nordeste. Agora não. Nós estamos nos empoderando, nós estamos contando a nossa própria história. Então tem um momento maravilhoso aí, e essa luta é no sentido justamente da equidade nessa divisão de renda, digamos assim. Exatamente. Essa divisão precisa ter mais equidade e está caminhando para isso, né? Está caminhando a cada conversa, a cada reunião, a cada solicitação. Hoje em dia nós já temos representação do Ministério da Cultura aqui, né, com a Tiane, e eu acho que isso só aproxima ainda mais de toda essa conversa, esse bate-papo, no sentido de desenvolver mesmo. Políticas públicas do estado, do município. Como é que os governos locais poderiam ajudar? Ou já estão ajudando e a gente não sabe, ou estão fazendo? O que é que eles estão fazendo, o que é que precisam fazer? Pois é, o nosso estado tem muito que avançar ainda, seja como estado, como município, capital. Né? Nós não temos uma lei de incentivo fiscal estadual, que todos os estados têm. E isso muda bastante o nosso panorama quando a gente consegue implementar. Porque além do incentivo, na verdade, ela vai só te dar a possibilidade de você conseguir empresas e deduzir dos impostos. Não é que vai lhe dar dinheiro. Mas tem grandes editais no Brasil que a gente poderia participar, mas só pode participar se tiver uma lei de incentivo. Como Ambev, como Vale do Rio Doce. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto principal que a gente precisa para o Estado. De fato, é entrar com a lei do incentivo, né? Começar a executar, ter um orçamento palpável, pensando em cada uma das linguagens de forma diferente. Que existe uma forma dos governos de olhar para as artes de uma forma muito... deixando todo mundo no mesmo saco. Muito homogênea, Exatamente. Né? E não é. O audiovisual tem suas peculiaridades, a música tem as suas, artes plásticas, e cada um precisa ser olhado com suas diferenças para que você dê uma atenção especial. E se você pensar, o audiovisual é uma arte que pode trazer todos para si. A gente vai trabalhar com atores de teatro, a gente vai precisar de arte, então vai vir os artistas plásticos para fazer a direção de arte, a gente vai precisar de música, então a gente engloba tudo isso, então precisa desse olhar especial para essas diferenças de cada linguagem, o que ela pede, o que ela precisa, né? Já avançamos muito, já somos ouvidos, já somos recebidos para a reunião, enviamos propostas, né? Mas precisamos avançar um pouco mais nessa discussão e nas ações efetivas, porque o que está faltando são essas ações efetivas, né? Entendi. Ô Dani, qual seria o seu sonho no audiovisual? Assim, você dorme e acorda, meu Deus, o meu sonho no audiovisual é... Você sabe que eu não tenho um sonho assim, porque na verdade eu acho que a cada dia eu estou realizando um sonho no audiovisual, né? O meu sonho é caminhar, continuar caminhando, passo a passo. Não tem uma coisa lá na frente que eu penso, eu quero isso. Não, eu quero continuar caminhando. Uma coisa que me deixa muito feliz e eu sempre bato no peito para falar, nós criamos os nossos filhos, eu e Mazega, trabalhando com audiovisual.
E muita gente precisa ter outros empregos para isso. Não foi fácil, mas a gente conseguiu criar. E eu quero isso, eu quero continuar essa caminhada. Eu quero ter condições de estar colocando nossas ideias, nossos projetos, pensando no mundo melhor, no coletivo, né? É isso que eu quero. Eu quero continuar a ter força, boas ideias, criatividade, para diariamente estar fazendo essa construção, né? Eu acho que esse é o meu sonho, é continuar. Existe algum tema muito de Sergipe que você... A gente sabe que planos e projetos, às vezes, a gente não fala, né? Porque, enfim, pelo menos é uma concepção minha. Às vezes a gente não fala para poder preservar. Mas se você puder falar, existe algum outro tema, né, de Sergipe, assim como foram os originários, que vocês pretendem transformar em série documental ou já começaram a transformar? Na verdade, documental não, mas ficção. A gente gosta muito da Caatinga, a gente gosta muito do Cangaço. São projetos que estão dentro do nossa ideia, do nosso imaginário e no papel. Tem o próprio Secas Tristes. O Secas Tristes, esse curta-metragem, ele é um curta-metragem de uns 15 minutos, que ele é um spin-off de um longa, que nasceu lá em 2019. Fizemos teaser, aprovamos pela Lei Rouanet, tentamos captar, não conseguimos, e seguimos, porque a história, fazer cinema é isso. Às vezes a gente vê um filme pronto e fala, ai, que lindo, e não imagina quanto tempo foi trabalhado ali, que às vezes alguém me ouve, nossa, Dani, Secas Tristes desde 2019, você não cansa não, porque uma hora ele vai sair. E o Secas Tristes fala muito disso, da Caatinga, do cangaço, da luta, da batalha, da questão das mulheres, né? A questão de quanto foi sofrido a mulher sertaneja, a mulher da Caatinga, a questão de abusos e tudo mais. Então, é um mundo que nos aquece muito. Falo do Secas Tristes porque é um projeto que todos conhecem, mas tem outros projetos ainda nesse sentido também, nessa pegada de Nordeste, né? Então, é isso, é documental, mas a parte de ficção também, essa coisa mais, né? Batalha, luta, tiro, cangaço, enfim, tem tudo isso ali envolvido. O que é que te inspira? Tudo me inspira, sabe? O dia bonito me inspira, um dia chuvoso também é bonito, me inspira. Os filmes que eu assisto, todos sempre assistindo novos filmes para trazer referências me inspiram. As pessoas me inspiram. Minha casa, meus bichos, meus filhos me inspiram. A inspiração, ela vem de tudo, né? Você tem que estar atento. Que é essa coisa, é estar atento, estar no presente. Por isso que eu não estou pensando lá no futuro, eu estou pensando no agora. E quando você está no agora, você está atenta. Estou atento a você, atento ao que está acontecendo agora, o que está aqui nessa sala. E tudo traz inspiração. É um objeto, é uma cor, é um som, é um cheiro. Tudo traz inspiração. Né? Então eu vou trazendo tudo isso, vou guardando, vou colocando no papel. Tem um bloco de notas lá do meu celular que eu não deixo, sempre botando coisas importantes, porque é tudo isso que traz inspiração para uma cena, para uma conversa. Eu vou numa padaria, escuto uma conversa de uma pessoa na fila com a dona, eu digo, epa, isso aqui é uma boa conversa para a gente inserir dentro de um roteiro, porque o roteiro não se passa só dentro da história principal, a narrativa principal. Você precisa dessas coisinhas que ficam entre. Então eu olho e digo, opa, e quando eu volto para casa teve a conversa foi assim, 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 já boto, porque isso vai ser inserido num roteiro, né? Os nossos roteiros são muito autorais. Nós temos os nossos roteiristas, tenho 2 roteiristas, que é o João Ângelo Custódio, divino, maravilhoso, acho que você conhece ele, inclusive. Exatamente, inclusive ele é o roteirista de Secas Tristes. Tivemos reunião ontem, tem outros projetos que estamos desenvolvendo juntos, e tem o Robson Bento, que também trabalhou comigo com política e tudo mais, e é o roteirista da série Originários, né? Ser casada com uma pessoa do audiovisual, ter 2 filhos que estão enveredando pelo mesmo caminho, ajuda ou atrapalha? Ajuda bastante, né? A gente tem uma união maravilhosa. O Wagner, ele tem um conhecimento que ele traz não só de mundo e de vida,
que me dá muito alicerce para estar executando tudo isso, né? Inclusive ele é o diretor de fotografia da série Originários. Nossos produtos são todos feitos na parceria, estamos dirigindo juntos ou ele está na fotografia comigo. E agora as crianças ótimo, né? Toda mãe é assim, né? 50 anos, meu bebê. Eu chamo Tarik de meu pequeno. Tarik está com 1,88 m. Vai fazer 22 anos agora, né? Pra você ter noção. Mas assim, as crianças nasceram nisso, né? Nesse meio. Eu me lembro, eu grávida de Tarik, trabalhando no festival, Curta-se. E a Rosário Caetano, que é uma mulher que eu tenho muita admiração. Referência, e né? referência. E é ela que criou esse termo Nordester, né? Dos estudos dela. E ela ficava sempre, Dani, pelo amor de Deus, esse menino vai nascer no meio do festival. E eu trabalhei até a véspera de parir, sabe? Nas vésperas de Tarik nascer, eu estava fazendo a direção de arte de um clipe do Maria Escombona, que é 13 Meninas. Então, assim, ele tá ali nessa ebulição desde a barriga. Depois carregava, botava pendurado aqui, vamos para a rua, vamos gravar, e sempre conosco, cresceram, né? Não tinha pra onde correr, né? Não adiantava eu sonhar em ter um filho que se formasse em medicina. Iam enveredar, com certeza, nessa área. A Sumaia, ela está se formando agora em teatro, que é uma coisa que ela sempre quis, desde 4 anos de idade, ela falou. Mas ela trabalha comigo na parte de cinema, está se especializando em produção executiva, é minha assistente de produção executiva. E Tarik, que quer ser diretor de fotografia, e está começando como deve, aprendendo, carregando, sendo assistente de câmera, estudando bastante, porque cinema precisa de estudo. Sem estudo você não faz cinema, você tem que ter referência, né? Então, fazendo bastante curso, foi para São Paulo, Ateliê Bucareste, entre outros, e é isso, estamos com uma equipe dentro de casa, né? Qualquer coisa é só chamar do quarto, exatamente, né? Chega aqui, vamos lá, exatamente. Ô, Dani, se você tivesse que olhar para o seu passado ou mandar um recado para a Dani do seu passado, qual seria? A Dani de quando começou isso tudo ou a Dani de antes de entrar na universidade, que ainda estava cheia de incertezas sobre o que fazer, de fazer rádio e TV naquela época. Foram rádio e TV. Tantos momentos assim que a gente tem de incerteza na vida, né? Mas acho que eu diria para ela, fica tranquila, vai dar tudo certo, você está no caminho, só segue, sem medo, né? E se tiver com medo, vai com medo mesmo. Eu acho que só isso mesmo, né? Eu sou uma pessoa que eu não trago arrependimentos de nada do meu passado, das caminhadas. Eu acho que tudo são processos necessários. Basta a gente estar atento e pegar todo esse aprendizado de cada situação, de cada momento, seja profissionalmente ou seja humanamente como pessoa, né? Eu acho que é isso. E tem que crescer, a gente tem que crescer, né? Tem que desenvolver. Quando eu falo crescer, não é crescer profissionalmente, é crescer como pessoa, sabe? É crescer com um olhar atento ao próximo, ao seu lado. E fazer cinema precisa disso. Sim. Né? Precisa ter uma compreensão de mundo muito grande. Né? Precisa estar atento a todos, né? Então, eu acho que é isso, é por aí. Ô, Dani, tem alguma coisa que eu não tinha te perguntado, que você disse, não, isso aqui eu preciso falar, isso aqui eu preciso comentar. Eu acho que ela vai me perguntar. O que é que ficou faltando na nossa conversa? Eu acho que você me perguntou tudo, viu? E o que eu não perguntei, eu fui trazendo também, né? Dos projetos novos que estão nascendo, da Onça Filmes, que está vindo aí agora para novas produções, né? Dessa equipe linda que está se montando. Está aqui minha assessora de comunicação, Janine Braz, maravilhosa, que se juntou. A bichinha que tossiu o tempo todo. Que é essa coisa linda que eu trago, meus amores da Peripê TV, né? Que o Marco Santos também, que era produtor lá da Peripê TV, que faz parte da minha equipe também. E é isso. Vamos lá para as 5 perguntinhas para a gente encerrar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vou te falar 5 palavras e aí você me diz o que vier na sua cabeça, tá? Tá. Audiovisual. Vida. Essência. Essência. O que eu posso falar de essência? Porque essência é uma palavra tão forte, né? E que passa tanto por tantas buscas que eu tive, né? Uma coisa que eu não te falei. Eu também entrei na parte de terapia. Sou terapeuta,
numeróloga há 8 anos, atendo o mundo inteiro com numerologia. Cheguei a entrar no curso de psicologia, fiz 5 períodos de psicologia, tenho várias formações terapeutas e foi tudo nessa busca. A essência é isso, é a busca. Então, antes de fazer as outras 3, para você, então, foi um prato cheio, originário, Total, como terapeuta. Total, né? Total, porque... E eu acho que é isso. Em vários momentos eu pensava que uma coisa era Dani do audiovisual e outra coisa era Dani da terapia. Hoje em dia eu entendo que não, que está tudo junto e misturado. E que uma coisa veio para fortalecer a outra e para construir de forma coletiva. E por que você caiu na terapia? Como terapeuta, tá, gente? Não... Então, é outra coisa que faz parte da minha vida desde muito jovem. Eu sempre estudei muito isso, pesquisava. Eu me lembro que eu tinha 14 anos quando a primeira vez eu vi na televisão sobre iridologia. E eu tenho formação em iridologia hoje em dia. E eu ficava maravilhada com tudo isso. Então, com a minha caminhada dentro da espiritualidade, dentro do desenvolvimento da minha espiritualidade, eu fui encontrando pessoas, me iniciei no Reiki, e aí a coisa foi acontecendo, de repente já estava fazendo outras... sou consteladora, formada pelo Instituto Constelar, lá de Recife, foi 1 ano e meio de formação. Então, assim, no início era muito mais cursos para buscar a minha essência. Só que, na verdade, ela já estava ali, eu não sabia. E aí, mas eu fui me encontrando cada vez mais. E aí a essência foi aflorando. Exatamente. E aí, com o tempo, do nada, quando você vê, você já está atendendo. E aí é isso, essa é a história, estou em atendimento até hoje, eu já não atendo mais com todas as terapias por falta de tempo mesmo, né? Porque eu tive sala, constelava, fazia numerologia, fazia reiki, fazia todas elas. Hoje em dia eu fico só com a numerologia porque eu consigo atender a longas distâncias, atendo países da Europa, dos Estados Unidos, aqui do Brasil, vários estados, né? Então eu fiquei com ela, com esse atendimento online, porque é o que eu consigo de organizar meu tempo, né? Agora fiquei uns 2 meses sem atender, aí fica um monte de mensagem, Dani, pelo amor de Deus. Aí já voltei os atendimentos, não consigo mais atender como antes. Antigamente eu chegava a fazer, era por uma tarde, eu chegava a fazer 4, 5 atendimentos. Eu tive que parar com isso por falta de tempo mesmo. Hoje em dia eu faço numa semana inteira isso, 4, 5 atendimentos, porque não tem condições mais de ser como era antigamente, né? Entendi. Vamos retomar agora para as perguntas. A essência levou. A essência levou para mais um caminho. E a essência é isso, é a busca. Massa. Ancestralidade. Ancestralidade, eu acho que é o que nós temos de mais rico que nós carregamos. E a gente precisa se reconectar com ela, buscar essa força, que aí está ligada à essência, que está ligada a tudo isso que a gente está conversando, né? Ancestralidade, eu acho que é a nossa história, é o nosso passado. E eu tento o máximo dentro... eu não gosto nem de trazer muito o assunto religião, porque eu acho que espiritualidade, ancestralidade está muito maior do que isso. Tenho minha religião, tenho minha casa, sou EQED, né? Mas eu acho que é muito maior do que isso, ancestralidade, espiritualidade, né? Cultura. Cultura é vida, cultura é o que pode mudar o mundo, é o que pode mudar a cabeça das pessoas, é o que traz felicidade, é o que traz alegria, é o que deve movimentar. Cultura é a coisa mais linda. Como viver sem cultura? A gente liga a televisão, a gente tem cultura. A gente vive, nosso modo de viver dentro de casa também traz cultura, né? A gente vai para um espetáculo, é cultura, tudo é cultura. Tudo é cultura, muito além das artes, né? Cultura é tudo. E pra gente encerrar, deixa eu pensar. Tanta coisa que a gente falou. Deixa eu pensar. Estética. Estética. É um bom assunto. Estética, eu acho que é importante, mas não é tudo.
sabe? Eu acho que é importante a gente estar bem, a gente estar bonita, mas eu não sou uma pessoa apegada à estética. Falo de beleza, né? Que o mundo está tomado pela estética. Eu sou uma pessoa, pode não acreditar, mas de costumes simples. Não me utilizo de nada relacionado à estética. Mas eu trago estética além. A estética está dentro da minha casa. A estética está na decoração da minha casa, em cada detalhe, trazendo a minha estética, a minha forma de pensar, a forma do meu marido pensar, a forma dos meus filhos, a nossa história. Na estética artística das paredes, do meu jardim, do meu quarto, ela traz a estética que eu amo e a estética que é a minha história. Estética no audiovisual. Subitem, tá? Não foi 5 não, foi 5.1. Estética no audiovisual, é porque isso aí também já é muito amplo, né? Estética no audiovisual é isso. Eu acho que estética é uma coisa muito importante que precisa ser estudada, que precisa ser entendida, porque o audiovisual, cinema, não é só pegar uma câmera, ligar e captar. A gente tem que entender de estética, a gente tem que entender a história do cinema, a estética de cada linguagem, para a gente poder colocar em prática aquilo ali. Então, a estética do cinema é essencial para que você possa desenvolver. Como eu te disse, eu trabalho com a estética naturalista na série Originários. Mas quando a gente vai para outros produtos, as estéticas são outras. Mas você precisa estar estudando, precisa estar em contato, precisa estar pesquisando para poder entender e executar da melhor forma aquela estética específica. Maravilha. Dani, algo a acrescentar? Não, tenho, na verdade, que agradecer esse encontro maravilhoso. Esse reencontro de anos. Esse reencontro de anos, uma pessoa assim que a gente quase parece que nem mora na mesma cidade, trabalhamos juntas no passado, tivemos tantas experiências. Exato. Então, estou muito feliz de estar aqui com você agora nesse momento, contando toda essa trajetória dessa passagem de tempo que a gente ficou sem se ver. E que a gente não se perca mais, né? Exatamente, por favor, né? Por favor. Gente, eu que agradeço, tá? Tão representada a onça, né? Isso. Na roupa, inclusive, que seja um sucesso, como tudo que você faz e o Wagner também faz. Vida longa, onça, vida próspera, vida saudável, vida de sucesso. Que Originários chegue para abrir as portas mais uma vez desse novo capítulo que você está escrevendo. E agradeço demais e quero agradecer a você também que está do outro lado, que acompanhou a nossa conversa. Já sabe, nosso bate-papo vai estar sempre disponível toda semana, às 8 da noite, no nosso canal no YouTube. E tem os recortes lá no nosso Instagram para você saber, _BR. Acompanha a gente. Antes de encerrar, quem quiser te encontrar nas redes sociais. Tem meu Insta, né, do profissional audiovisual, Daniela com 2 L's, .hint, que é HINCH, e tem o da Onça Filmes, que é onca_filmes, e eu não posso esquecer também, @série Originários, tem @secas tristes, né? Lá no Daniela Hint vocês vão encontrar todos esses outros, já vai estar lá. Maravilha, aproveitem, já comecem a seguir e a gente se encontra no nosso próximo Pra Você Saber. Um cheiro!